Bom dia! Olha só. Bom dia! É. Chegou o mês de junho. Pronto, agora está sendo gravada a performance do esquilo. Hum. Vamos lá. Ai, meu povo. Então vamos lá. É, então, gente, conto de escola, então. É, você tem outra situação que é interessante, que mais uma vez a gente tem um narrador em primeira pessoa, né? O Machado gosta muito de narradores em primeira pessoa, ele gosta muito de que os contos dele tenham uma espécie de caráter memorialista, né? Se você pega, por exemplo, Memória das Póstumas de Brás Cubas é em primeira pessoa, Dom Casmurro é em primeira pessoa, Missa do Galo é em primeira pessoa, né? O Enfermeiro é em primeira pessoa, Conto de Escola é em primeira pessoa. Então ele trabalha muito com esse aspecto memorialista, né, da narrativa, com esses narradores protagonistas, esses narradores personagens, né, contando alguma coisa geralmente que vivenciaram, certo? Então, no caso aqui, você tem o Priquito, né, o Pilar, né, que vai contar, né, da época do seu tempo de escola, lá em 1840, quando era o tempo da regência, né, quando ainda estava rolando aquela treta de Dom Pedro II ainda ser muito novinho para assumir, e aquela coisa toda, o Brasil vivendo nesse momento. E num momento de transição como aquele, eu já comentei com vocês, né, o Machado de Assis, ele vai fazer uma um comentário sobre aquele contexto social e político a partir daquela situação dentro daquela escola, né? Vai questionar o que é a educação para ele, porque ele diz sova. Porque sova é uma outra palavra para surra, né? Eu lembro dessa palavra. Ela não é muito utilizada mais hoje, mas eu lembro que ela ainda era utilizada quando eu era menina, ela ainda era utilizada. Mas o pessoal falava mais. Eu lembro da minha tia falar para os meus primos, falar, você vai ganhar uma sova para largar de ser tentado, né? Eu lembro disso. Ganhar uma sova, largar de ser tentado. E meus primos eram atentados mesmo. Eles mereciam. Não, não merecia, não pode, né? Ainda é um pouco utilizado, né? Pois é, também acho. É porque não é tão comum mais, é uma palavra mais antiga. Então, a mamãe vive falando para mim. Eu falo, muita gente conhece a palavra sova aí, ó. Vai levar uma coça, coça também tem, é verdade. Se eu era tentado, gente, eu era a criança mais tranquila da face da terra. Minha mãe fala que eu não chorava para nada, né? Teve uma vez, essa é uma história até divertida, que eu era pequenininho, eu nasci em Goiânia, né? E quando eu tinha 2 anos de idade, meus pais mudaram para Ituiutaba, interior de Minas, onde boa parte da família do meu pai, que é a parte espanhola da família, mora, né? E aí eu pequenininho, né? Fui para Ituiutaba, né? Fiquei lá dos 2 até os 7 anos de idade. E eu não lembro disso, mas minha mãe me conta. Eu tenho, depois não dá para ver aqui, que eu tô de balba, mas eu tenho um corte aqui, uma cicatriz aqui, ó. Essa cicatriz, ela é de uma situação em que minha mãe estava andando comigo no centro da cidade e eu pequenininho, ela de mão dada comigo, e ela olhando para as vitrines. Ela olhando para as vitrines e eu comecei a olhar para a rua porque estava passando uma carroça com um cavalo. E aí, então, eu olhando para a carroça do cavalo, minha mãe olhando para as vitrines, eu de mão dada com ela, né? E ninguém olhando para o poste que estava na frente. E aí, do jeitinho, minha mãe foi andando, de repente ela só viu pof! Ela só viu pof! E a mão dela ficou para trás e eu lá colado no poste, né? Assim, né? A cara no poste, assim. Aí, minha mãe ficou desesperada, porque o que aconteceu? Bati aqui, e aqui essa é uma parte muito irrigada, tem muito vasinho, né? E
ficou aquele cortezinho assim, e de repente começou a sair sangue, jorrar sangue, assim, um filetezinho de sangue, assim, sabe, um negócio assim. E minha mãe, meu Deus do céu, isso aqui, diz que eu ria. Diz que eu ria. Quanto mais eu ria, mais o trem impressionava, mais saía sangue. Né? E ela, meu Deus do meu filho. Então, nem na hora, nem na hora de machucar eu gostava de chorar. Então, diz que eu era de boa. Diz que eu era bem. Ah, não, Luz, volta. Aí. É... Diz que eu era bem tranquilo em relação a essas coisas. Então, aí virou uma cicatrizinha. Tem uma cicatrizinha daqui aqui, ó. Desse encontrão. Mas isso era uma das provas. Assim, diz que eu era muito bem humorado. Diz que assim, eu levava susto, em vez de eu chorar, eu ria. É, a história de minha vida. É, então tá. Meninos, então, né, o Pilar, né, levou uma sova do pai, né, porque tinha matado a aula. Ai, fica quieta, Luz. Pronto, vai lá. O Pilar tinha levado uma sova, porque tinha matado 2 vezes a aula na semana anterior, certo? E aí ele vai para a escola, né? E aí vai para a escola, e lá na escola ele vai passar por uma situação, beleza? Você tem os outros personagens importantes ali, que um é o Raimundo, né? O outro é o Curvelo, né? E o outro é o Policarpo, o professor, certo? Então tá, enquanto eles estão lá, né, fazendo em silêncio a lição de sintaxe que o professor passou, né? Todo mundo calado, em silêncio, fazendo concentrado, enquanto o professor fica lendo o jornal, né? Tá, tem uma crítica aí, né? A ideia, enquanto os alunos estão lá com dificuldades, eles não têm coragem de chegar para o professor e pedir, né, uma orientação, porque a relação é de tanto autoritarismo que isso não é uma coisa bem-vinda, né? É, pedir, esclarecer dúvidas. Tipo, você tem obrigação de já saber e já está fazendo a lição. Então, tem vários comentários críticos em relação ao sistema educacional da época, a escola como ela era antes, né? Ah, e aí você tem a situação, né? Tá lá o Pilar envolvido lá com a lição, aí acontece o quê? Valendo! Gabriel Rodrigues. Alô, alô, tá me escutando? Alô, alô, estou te escutando. Então tá. Acontece o seguinte, o filho do professor, ele tá com dúvida, né? Só que ele tem medo de tirar essa dúvida com o pai dele, porque o pai dele é tudo sigiloso, tudo, sabe? Ele é todo rigoroso. Sim, rigoroso, isso mesmo, rigoroso. E daí ele Aham. chega lá pro Pilar e pede pra ele tirar a dúvida dele, em troca de uma moeda. Em troca de uma moeda. Gabriel, qual sala, Gabriel? Rodrigues Ribeiro Bonifácio, segundo A. Segundo A. Gabriel Rodrigues Bonifácio? Ribeiro Bonifácio. Tá. Gabriel Ribeiro Bonifácio. Tá. Segundo A. Gabriel Rodrigues Ribeiro Bonifácio. Segundo A. Aí. Beleza, ok. Continuando. Aí tá, beleza, o Pilar vai receber essa proposta, né? E assim, o Pilar ele fica até meio que assim, porque ele fala, eu poderia até fazer um favor de graça, né? Como favor mesmo, mas talvez o próprio Pilar entenda que o Raimundo quer garantir a qualidade do favor, né? Comprando aquele favor. E aí, beleza, né? Não vou me exceder muito, porque senão eu vou ficar muito tempo em cada conta ainda. É, o que vai acontecer depois que o Pilar já está com a moeda? Tipo assim, o Pilar pega a moeda, guarda a moeda, tal, não sei o quê, ele percebe uma coisa que estava acontecendo e o que era essa coisa que estava acontecendo e como que isso vai resultar? Valendo. Heitor.
Oi. Oi. Acontece que tinha um colega deles que estava vigiando eles enquanto eles estavam trocando as moedas. E aí acaba que ele dedura isso pro professor e o professor briga com o personagem principal na frente da sala toda. Briga com todo mundo, né? Esse cara que faz essa que dedura é o Curvelo, né? E aí ele vai denunciar o Raimundo e o Pilar, né? Beleza. Ok. Chance. Então tá. Como eu falei que ia fazer só 2 de cada, vou fazer só 2 de cada, senão a gente não termina isso aqui nunca. Vai lá. Beleza, meninos. Já no conto pai contra mãe, né? Aquele conto pesado, né? Do Cândido, né? O Cândido, super, né? Pessoa tranquila, do bem, que ganha a vida de uma maneira bastante bacana, né? Que é capturando escravos fugitivos e devolvendo para seus donos, né? Os proprietários. Então, eu quero saber o seguinte: mora, né? Cândido, né? Que nunca teve uma profissão fixa, certo? Cândido mora com a família, né? Basicamente a família é a esposa, Clara, né? E a tia da Clara, que é a tia Mônica, certo? A tia Mônica mora com eles, então. E o Cândido começa a trabalhar como capturador de escravos fugitivos, né? De escravos fugidos, e no começo dá certo e tal, e ele começa a ganhar uma boa grana, umas boas recompensas, só que depois a competição, a concorrência começa a ficar muito grande e ele começa a ficar meio para trás, e né, a questão trabalho para ele, dinheiro e sustentar a família, né, vai se complicando. E se complica principalmente quando o quê? Quando a Clara fica grávida, certo? A partir do momento em que o Cândido não tem, né, um emprego fixo e tudo mais, e a Clara está grávida, qual que passa a ser a ideia da tia Mônica a respeito do que vai ter que acontecer? Valendo. Luana Vilela. Então, ela fala para eles levarem a criança, né, para uma casa que aceitava os filhos indesejados, né? Tipo um orfanato, seria? Tipo um orfanato. É o lugar lá que eu falei para vocês que chamava a Roda dos Enjeitados. Né? A Roda dos Enjeitados. Pode tirar uma dúvida sobre esse conto? Pode, meu bem. Você vai escrever a dúvida? Então, enquanto isso, o esquilo vai dançar para vocês. O microfone dela não funciona. Então, enquanto ela está escrevendo... Aí eu esqueço, não pode chegar perto. Aí, ó, eu vou ficando vermelho, vai ficando escuro. Então, quando ela está terminando de escrever, deixa eu ir falando mais um pouquinho. Onde? Eu sou esquisito, gente, eu não sou fofinho, não. Então, muitas vezes a presença da ironia. Qual a importância dessa ironia no texto? Não, a ironia, bom, toda ironia tem uma importância básica, que é demonstrar o tom crítico do autor, né, em relação à situação que está sendo discutida, que está sendo analisada, ou que está sendo retratada, né? Nesse caso específico, né, você vai ter muitos momentos irônicos no texto, inclusive desde o começo, quando ele fala que a escravidão era uma coisa grotesca, que era cruel, mas que às vezes é necessário ter o grotesco e o cruel para obter a ordem social e humana. Isso é ele, né? Isso é o narrador, né? Tomando a voz do Machado de Assis, na verdade, né? Para fazer uma crítica às justificativas que as pessoas conseguem dar para falar que a escravidão tem algum tipo de justificativa,
né? Tipo assim, não, se não for grotesco, se não houver violência, se não houver esse autoritarismo, se não houver, né, a captura deles, se não, né, não der, não torturá-los, não colocá-los no pau de arara, não colocá-los não sei o quê, eles vão fugir, né? Então, quer dizer, eu crio, né, justificativas, né, para tentar explicar por que os negros eram tratados daquela forma. Então, na verdade, o que você tem aqui é ele usando dessa ironia, usando dessas justificativas para ironizar todo o contexto da escravidão. Tá certo? Então, agora, nada, meu bem. Chance. Vai lá. Então, o que é isso? Ele que escreve. Ai, meu Deus. Olha só, como eu causo comentários antagônicos, né? Raul, você é tão fofinho! Aí o Pliquito colocou assim, Raul é tipo um Coringa, só que do bem. Ai, meu Deus! Ai, que medo, pareceu o Coringa. Nossa! Quer parecer o Coringa, não. Então tá, beleza, meninos? Então quem falou aqui agora foi... Com quem que foi a última pessoa que eu falei, gente? Foi com a Luana, né? Eu. Foi, Tá mais pro Batman. Oh, chique. Eita, Batman. Batman Soturno. Vai lá. Ok. Beleza. Meninos, então, né, fazendo mais uma pergunta sobre esse conto, o Priquito, né? A criança vai nascer, né? Realmente a situação é caótica, né? O Cândido não está conseguindo, né, sustentar a família, muito menos com uma boca a mais agora, por mais que a esposa, né, tenha pego costura e até a tia Mônica ajuda, mas assim não estava dando, né? E então, finalmente, o Cândido concorda, né, em levar a criança para a roda dos rejeitados. Só que o que acontece quando ele vai levar a criança para a roda dos rejeitados? Valendo. Zé Neto. Oi, Zé Neto. Você vai no chat? Pode mandar no chat, meu mic está estragado. Ok. Enquanto isso... Batman não, Squirrel Man. Ele encontra uma escrava que estava sendo procurada. E qual que era a coisa forte, importante dessa escrava? Ela estava grávida também, exatamente. Beleza. Vem aquele momento. Zé, você é José Monteiro Martins Neto? Beleza. Fazer uma raia virtual? Uai, o pessoal da coordenação tá todo animado lá hoje no grupo da coordenação, todo mundo com roupinha e tudo e tal. Se brincar, o pessoal anima mesmo, hein? Vou jogar a ideia lá. Chance. Então vamos lá. Último conto. O conto mais difícil, mas o mais doido de todos, né? Com participação do Esquilo. O Esquilo vai ser... Vai cantar a quadrilha. Né? Vai lá. Imagina ele cantando, narrando a quadrilha. Ai, gente, minha cabeça só pensa besteira. Raul e os esquilos. Né? Então, Pula Fogueira versão Alves e os esquilos. Então, vamos lá, meus queridos.
Bom, continuando. Último dos contos, né? O diabo, cansado de ser jogado de escanteio, das pessoas falarem, fazerem as coisas que supostamente aproximariam elas dele, diabo, mas fazem escondido e tudo mais, ele resolve que ele quer organizar, né, o seu proselitismo, a sua pregação, né, a sua doutrina. E resolve, então, que ele vai abrir uma igreja, a igreja do diabo. Então ele resolve, ele vai, né, ele inclusive diz que para que Deus não o acuse de deslealdade, né, ele vai anunciar para Deus, né, que está abrindo, que vai abrir, certo? E que para Deus se preparar, porque ele vai pegar na maioria dos fiéis da igreja de Deus, né? Por quê? Porque ele acredita que por trás das franjas de seda, as franjas, não sei das quantas, né? Existem, na verdade, franjas de algodão, ou seja, as pessoas são falsas e trabalham muito mais com aparências do que uma real essência, né? Então, beleza. Então, a gente tem nessa configuração, o diabo vai, então, propor o que para as pessoas? O que o diabo propõe? Então, tipo assim, né? Isso aqui é até complicado falar, porque é muita coisa. Mas ele propõe que as pessoas possam fazer, na verdade, tudo aquilo que elas faziam escondido, ou tinham vontade de fazer e não faziam com medo, né? De não irem para o céu. E o diabo começa a colocar a ideia de que realmente se você o preço que se paga para ir para o céu, né, é muito alto. Então que não, né? Que eles podem ter os prazeres da terra sem culpa a partir do momento que seguirem a igreja dele. Beleza. Você quer falar ou foi sem querer, Jéssica? Eu quero falar essa pergunta, ou o senhor ainda não Pode falar, meu terminou? bem. É porque o engraçado é que ele estava cansado de ser desorganizado, né? Ele queria fundar uma igreja com um conjunto de regras. Só que Aham. as regras dele passariam a ser opostas às regras divinas, que para ele Isso. custava um valor muito alto. Aham. Então ele renegaria todos os valores antes outrora pregados e que a humanidade, de forma escondida e hipócrita, negava também. Só Isso. que, não, mas eu falei isso, né? Ou posso completar? Hã? Não, não, você tá respondendo, pode falar. Acho que é isso. Não, eu acho que é só isso mesmo, tipo, como, por exemplo, o respeito, a empatia, que as pessoas desvalorizavam cotidianamente ao não fazer isso e às escondidas negar com seus atos, Hum. ele propunha que elas não negassem, que isso, na Ah. verdade, poderia ser valorizado na igreja do diabo. Eu Uhum. acho que É isso, beleza. Então tá. Então, para gente concluir, no final das contas, né, o diabo vai vai ganhar muitos adeptos, vai ganhar muitos seguidores, só que ele vai começar a perceber uma coisa estranha acontecendo. Que coisa estranha é essa que começa a acontecer? Eu. Fala, Clara. Tô sem mic, tá bom. Quando vocês ficam sem mic, vocês sabem quem aparece. Aguardando a resposta de Clara. Nossa, tô com fome. Deve ter pão de queijo. Vou fazer um pão de queijo para mim. Falou que tava sem Mickey, entendi que tava sem Mickey. Nossa, eu também estou sem Mickey. Tem apenas o quê? Skill, é verdade. Alô? O diabo percebe que os adeptos a ele estão, na verdade, praticando seus antigos costumes. Exatamente. Né? Essa é a Clara Liz. Cadê a Clara Liz?
Clarice. Clarice, exatamente. Né? As pessoas começam a praticar o bem escondido, né? Assim como antes praticavam aquilo que era contra as virtudes pregadas pela Igreja de Deus, né? Fazer as coisas escondidas, agora começa a fazer essas coisas, essas virtudes, né? Passam a ser o comportamento escondido das pessoas que são adeptas à Igreja do Diabo. E aí, né, para isso, né, o diabo vai ficar super frustrado, confuso, sem entender o que está acontecendo, e vai tirar satisfação com Deus, né? E aí Deus vira para ele e fala, né, talvez a grande ideia de todo o conto, que fazer o que, meu pobre diabo? É a eterna contradição humana, né? Ou seja, o ser humano não é exatamente bom ou mal, até porque o ser humano parece que desconhece a ideia de bondade e maldade de verdade, porque na sua natureza não existe muito isso. O que existe no ser humano é uma eterna contradição, né? E essa eterna contradição vai fazer com que ele, né, tenha essas atitudes em que, mesmo quando ele se sente livre para fazer coisas que antes ele não podia, ele vai, na verdade, acreditar que ele está preso pela liberdade. E aí vai começar a tomar hábitos que antes o tornavam preso, né? Mas que agora, ao serem feitos às escondidas, demonstram uma ideia de liberdade. É isso. Tá certo? Então, gente, infelizmente acabou Machado de Assis, né? Nossa, tem mesmo. Uns exemplos muito doidos. Infelizmente acabou Machado de Assis, mas acho que deu para a gente brincar com ele um pouco, né? Deu para vocês conhecerem ele um pouco, conhecerem por que esse cara é considerado o cara, né? Deu para pegar um pouquinho da verve do cara para você falar, é verdade, que bom que deu certo. Então tá bom, queridos. Então tá. A gente começa agora então a falar a respeito de naturalismo. Aí você fala assim, Einhau. Você achou que vocês iam ler Dom Casmurro? Oh! Todo ano eu passo o Dom Casmurro. Aí esse ano eu mudei. Eu mudei o Dom Casmurro esse ano porque por causa dos contos que estão no Pass. Aí eu substituí o Dom Casmurro pelos contos do Pass. Os contos dele que estão no Pass. Ainda vai ter assassinato? Claro que vai. Aliás, que bom que você me lembrou. Que dia que é hoje? Dia 1º, certo? No dia... Que dia? No dia 8, dia 15. Dia 15. No dia 15 de junho, dia 15 de junho, daqui a 2 semanas, nós vamos fazer a escolha do livro, certo? A escolha do livro. Como vai funcionar? Tá, a gente vai fazer a escolha do livro. Como é que vai ser? Eu vou uma semana antes, eu vou pegar, eu vou pedir para vocês, gente, passem para mim ou para, enfim, né, para a coordenação. Peraí um pouquinho, calma, vai ser por onde? Pois é, aí eu vou olhar direitinho, se você vai ser tipo assim, ou vocês passam, por exemplo, para a Cida, ou então passam diretamente para mim. Aí, uma semana antes, eu vou explicar para vocês direitinho. Aí, eu vou e coloco, né, no dia da escolha, eu já peguei, né, as sugestões de vocês. Eu já peguei as sugestões de vocês, certo? E aí eu vou colocar no dia da escolha, eu vou colocar, né, a capa, né, do livro e vou comentar, né, um pouquinho da história para que vocês possam ter ali uma ideia, uma noção e se vocês interessam por aquilo. Então, eu devo juntar, ao longo dessas 2 semanas, umas 20 opções, certo? Umas 20 opções. E aí, no dia 15, eu vou colocar essas 20 opções para vocês e a gente vai fazer a escolha. Eu não, porque provavelmente vai precisar de 2 aulas, né, para fazer essa escolha, porque
Não, se bem que dia 15, não, gente, dia 15 não, vai ser dia 22. Porque dia 15 nós vamos trabalhar. Dia 15 a gente termina a matéria, né, de naturalismo, que vai ser a aula do Bom Crioulo, tá? No dia 15. Aí dia 20, aí eu já vou, vai ser a última coisa de naturalismo de fazer. Né? Hoje eu já vou falar de O Ateneu, já vou falar dos características principais. Semana que vem eu vou falar de O Cortiço, né, que é a obra mais importante, dar uma geralzona, e aí no dia 15 a gente termina com a análise do Bom Crioulo, certo? E faz as últimas arestas. Então no dia 22 a gente vai fazer a, a escolha do livro, tá certo? E aí, chance, né? E aí, quando voltar, a ideia é que vocês, obviamente, leiam o livro durante as férias, certo? E aí, quando a gente voltar, aí já, se Deus quiser, presencialmente, aí tudo volta ao normal. Aí a gente vai fazer o nosso jogo do assassinato lá no colégio mesmo, tá certo? Chance. De que dia entra de férias? Vai, deve ser no último dia útil de junho. Deixa eu ver que dia que vai dar isso. O último dia útil de junho dá dia 30 de junho, da terça-feira. Deve ser, a não ser que eles terminem, né, que eles aproveitem esse final de semana, mas eu acho que assim, o normal é a gente ficar de férias do dia 1º ao dia 31 de julho. Tá certo? E voltar no dia periquito, no dia 1º de agosto. Tá certo? Então tá. Meninos, bom, eu não vou nem começar agora o Ateneu, porque não vai dar mais tempo. Mas eu só quero que você entenda o seguinte: a obra que eu vou conversar agora com vocês a respeito, ela é uma obra muito doida. Por quê? Ela é considerada como parte do realismo. Ela é considerada como uma obra que também tem traços naturalistas. E os livros didáticos, às vezes, colocam o Ateneu como sendo um livro expressionista e outros colocam ele como impressionista. Ou seja, é um livro, né, que tem bastante, né, umas características talvez assim um pouco, né, umas características um pouco peculiares, né, originais em relação à literatura da época. Na próxima aula, né, no sexto horário, eu vou explicar para vocês o que significa isso, o que é naturalismo, se é outro movimento, se é um movimento dentro do realismo, certo? Qual que é a importância de O Ateneu, por que ele tem essas coisinhas todas, e a gente entra de vez né, no naturalismo para chegarmos nas obras que realmente nos importam muito, que é o Cortiço, que é a obra mais perguntada, mais questionada, que mais cai em vestibular e Enem, certo? É do naturalismo, no caso, e o Bom Crioulo, que é a nossa última leitura do semestre, né? E última leitura do semestre, e também Periquito, né? E também está no PAS, tá certo? E é esse livrinho desse tamanhozinho. Gicope e festa junina virtual. Não, como é que vai fazer Gicope virtual? No caro, mas Carute, aí dá para fazer o jogo do conhecimento no Carute, mas o jogo do conhecimento é só no segundo. O Kahoot. Ah, tá. Eu tenho, inclusive, eu tenho. O que é Gartic? Eu não sei o que é Gartic. Gartic é tipo um Kahoot? Gartic? Não, só conheço o Kahoot. Competição de CSGO, o que é isso, gente? Não, é. Eu não sei o que é Gartic, me fala. É um jogo que te dá uma palavra para você desenhar. Eu já conheço isso como imagem e ação, gente. Eu conheço isso como imagem e ação, joguinho normal de tabuleiro. Uai.
É uma imagem ação virtual. Eu só estou colocando online, né, Gar? Beleza. Eu conheço o jogo, eu não conheço o Gartic, né? Queridos, até daqui a pouquinho. Já já a gente volta. Juízo. Besitos para vocês. Tchau, tchau.